Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático, e para esse vídeo vale lembrar que eu tenho formação aí de graduação em letras e tenho uma pós em consciência fonológica que vai ajudar imensamente no conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre 5 dificuldades de leitura que vocês vão, conforme eu falo, vocês podem lembrar do aluno de vocês para ver se algum aluno apresenta essas características, porque cada dificuldade leitora, tirando a dislexia, que não é um tema, é um tema um pouco mais profundo, né? Tirando a dislexia, que é um transtorno, né? Enfim, não cabe nesse vídeo. São condições leitoras que as crianças desenvolvem na escola por causa de defasagens de aprendizagem, e daí você pode entender melhor cada uma delas nesse vídeo. Vou compartilhar a tela com vocês. São 5 dificuldades que a gente vai tratar, 5 problemas que as crianças apresentam na leitura. E daí você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, gente. Jamais, jamais materiais com as pessoas que podem se beneficiar da informação. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que esses problemas, né, que eu vou mostrar para vocês de leitura, só podem ser percebidos se nós trabalharmos a leitura em voz alta na sala de aula, desde o infantil, tá? O infantil a gente considera a leitura também a leitura de letras. Então a gente tem letras, sílabas, palavras, frases e textos. É uma evolução, né? De novo, pega o caderninho de anotação. Letras, sílabas, palavras, frases, texto. Tudo que é lido, a gente considera leitura, né? Inclusive as letras aí que já começam lá na educação infantil. Então é muito importante que a gente leia em voz alta. Infelizmente, a gente está com uma prática um pouco equivocada em algumas instituições escolares, nas quais a escola acaba proibindo a leitura em voz alta, porque fala que vai expor a criança. Gente, não tem nada de exposição, tá? A leitura em voz alta, ela é quase como proibir a criança de aprender, quando você proíbe ela. Como que você vai melhorar a leitura de um aluno se você não conhecer a leitura que ele faz, né? Então, essa leitura social que ele faz, é mega importante que o professor ouça para que você possa avaliar se é uma leitura que está apropriada ou se tem coisas que você precisa melhorar na leitura da criança. Então, não tem nada, né, um comportamento exagerado, dizer que a criança se expõe quando você pede para ler em voz alta. Na verdade, você expõe ela a uma péssima conduta social depois, porque ela não vai ter a habilidade leitora, né, competência, na verdade. A gente expõe quando a gente coloca a criança para ler em voz alta, e daí depende do comportamento do professor, né? Se o professor critica a criança, dá broncas indevidas, daí sim está expondo. Mas quando é uma leitura em voz alta com estratégia pedagógica, para você ir corrigindo aos poucos os erros das crianças, tornando as demais crianças empáticas com a situação, não tem nada à disposição. Muito pelo contrário, é uma aprendizagem até coletiva, que o colega pode ver já quais são os erros que não pode cometer na leitura, né? Então a gente pode aprender muito com a leitura do outro. Então, para eu poder entender, perceber essas falhas que eu vou mostrar para vocês, essas condições, é preciso que em algum momento a criança leia em voz alta. Seja uma leitura em voz alta para o professor, para o colega ou até para a turma, dependendo aí da faixa etária, tá? Eu já vou começar com as leituras e eu vou dar uma leitura, uma sugestão de material. Uma leitura, uma sugestão de material que é bacana para aqui, tá? A primeira é a leitura bradiléxica. Essa daqui ela é um pouquinho mais difícil de sanar, tá? Porque a gente tem uma condição leitora que chega a ser um problema grave, aí que daí no caso as fonos que tratam, mas pode ser uma leitura bradiléxica de dificuldade escolar, que é outro caso, um caso mais leve, né? A criança vai ler de um modo lento e tem outras características. Ela pode ter dificuldade na compreensão, então, além dela ter essa lentidão, quando ela acabou de ler, ela não sabe te falar do que foi a leitura.
Então, ela pode estar tendo problemas de leitura bradiléxica. Ela demora tanto para ler que quando ela acaba, ela força tanto o cérebro dela na leitura, na decodificação, aquilo é tão difícil para ela que quando ela acaba a leitura, ela não consegue puxar na memória o que foi lido, né? Então, vai causar essa dificuldade da compreensão. Essa criança com leitura bradiléxica, que é uma leitura lenta, ela também tem uma tendência a substituir palavras. Então, ela vai ler porco, pode ser que ela leia porta, que ela chegou no por, e daí ela faz uma associação, né? É aquela criança que ela acaba inventando algumas palavras, mas por causa da lentidão, ela fica cansada de ler. É um cansaço aí mental. Dificuldade em palavras longas, então, se ela vê uma palavra muito longa, como ela tem essa dificuldade na decodificação, ela acaba tendo uma tendência em ler com dificuldade ou até desistir da palavra inventando uma nova. E a gente tem a insegurança na leitura, especialmente em voz alta. Essa criança ela vai sempre se sentir insegura porque ela não tem aquele comportamento do professor pedir para ler em voz alta. Por isso que eu falei que a gente tem sim a bradilexia, que é uma condição tratada na fono, mas grande parte dos casos é uma condição acadêmica, não é de fono. É uma condição porque o professor não pediu para a criança ler antes em voz alta, então ela não tem essa prática, ela não sabe fazer isso. Então a bradilexia ela tem sido muito comum, bradilexia acadêmica, tem sido muito comum nas escolas, por causa até dessa proibição aí de algumas instituições equivocadamente, tá? Um material legal para trabalhar com isso são as fichas de leitura de sílaba simples, porque elas vão fazer com que a criança tenha maior segurança na hora de ler. E essa segurança vai ser imprescindível para ela poder aumentar a facilidade na decodificação. E sílabas simples são ótimas, né, para isso. No material, a gente tem uma variedade de atividades, mas eu vou mostrar uma para vocês. Tem lá 3 palavras, tá? Mala, cadeira e fogão. A criança vai ler essas palavras, né? E ela vai procurar essas palavras que começam com sílaba simples, tá? Só tirando aí a dúvida, porque que nem tem, né? A gente tem o i, o gão, a gente tem o o. Mas ela vai localizar essas palavras nas frases, né? E sublinhar. Então, leu lá mala, ela tem que ir lá na mala e sublinhar. Pode até fazer diferente. Você pode pedir para ela pintar cada palavra acima de uma cor diferente. E daí, quando ela localizar nas frases, ela vai sublinhar da mesma cor, para mostrar que ela encontrou aquele, que é uma outra ideia. E daí, depois, ela vai fazer a leitura da frase para você em voz alta, que essa é a intenção das fichas de leitura. No material, a gente também tem um registro do professor que vai direcionar o seu olhar para ver qual é a leitura do aluno. Então, a bradilexia, essa é uma das atividades bem legais que você pode trabalhar com a criança. Esse material é ótimo. Os materiais que eu mostrar, gente, estão todos na minha loja virtual e eu vou falar mais para o final como que você faz para ter mais detalhes, ver o preço, né? Porque, afinal de contas, esse é o meu trabalho, né? Então, eu preciso divulgar meu trabalho porque é meu ganha-pão, enfim. E daí aqui eu também vou deixar no resumo do vídeo os links dos materiais que eu mostro, ok? Não vou mais atrapalhar aí o pensamento de vocês. Vamos seguir em frente. Que eu falei da bradilexia, mas além da bradilexia, a gente tem a leitura taquiléxica, que é a taquilexia. Ela vai ser o oposto da bradilexia. É a criança que vai ler de um modo muito rápido, mas excessivamente, né? Então eu coloquei até um livro aí com uma criança voando com lápis, por quê? Porque a característica da taquilexia é inventar palavras ou até frases a partir do que a criança capta. Então, é aquela criança que ela parece que está lendo, mas se você acompanhar a leitura, você vai ver que ela vai inventar palavras ou até frases. Então, na verdade, ela não está lendo, ela pega um pouco do que ela está lendo e ela mescla com coisas que ela inventa. Então, essa é a taquilexia. Tanto a bradilexia quanto a taquilexia, elas são condições que também podem ser agravadas pela tela,
né? Então, o uso excessivo de tela e de celular ou de tablet pode levar a criança a desenvolver taquilexia ou bradilexia acadêmica, tá? A taquilexia, ela tem essa aceleração que as telas também têm, e o que a gente precisa fazer é causar uma desaceleração. Então, eu preciso mostrar para a criança que não tem como ela inventar coisa, porque ela não vai conseguir fazer a atividade. Nesse caso aí, a sugestão de atividade é o super pacotão de leitura escrita, porque ele vai trazer atividades que, se ela inventar características, ela não vai resolver do modo correto, né? Então, aí a gente tem também uma variedade de atividades, não tem só essa que eu estou mostrando do Enigma das Tias. Tem atividade que a criança tem que olhar a ilustração e responder sim ou não nas frases. Então, se a criança inventar a frase, ela não consegue resolver. Tem atividades que a gente vai trabalhar com localização e pintura. Então, se ela inventar, ela não vai conseguir responder. É um pacote maravilhoso, tanto para a criança que está aprendendo a ler, quanto para a criança que tem ataquilexia, né? Então, é uma sugestão aí que fica para vocês. A gente tem a leitura disrítmica, que é o nosso terceiro caso. Ela vai ser um misto de bradilexia e taquilexia. Eu coloquei até essa imagem aí, porque me lembra muito aquela obra super famosa mundialmente, que se chama O Médico e o Monstro, em português. Mas o nome original é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Se vocês não se lembram dessa história, ela é mais ou menos assim. Um médico muito franzino, assim, frágil, ele cria um tipo de bebida, um tônico, que quando ele bebe, ele se torna forte, só que também monstruoso, agressivo, né? Então são características opostas. Assim como a bradilexia e a taquilexia. A criança que mistura os dois é um caso um pouco mais complexo, porque ela não vai, além das características de, às vezes ela ler lento, às vezes ela ler rápido, ela não vai respeitar pausas, ela não vai respeitar. Está passando um carro barulhento. Ela não vai respeitar a ordem, né? Então pode ser que ela comece lendo lá em cima, depois ela pula o parágrafo, ou pula palavras, e ela também não vai respeitar a pontuação, que vai reger aí o modo como a gente lê, que vai reger a entonação, são crianças fluentes que leem com pontuação, né? Então, esse misto entre bradilexia e taquilexia, uma atividade legal é a desembaralhando e agrupando, porque ela vai trabalhar com sílabas, né? Então, eu preciso desacelerar o pensamento da criança em sílaba, colocando sílabas que estão embaralhadas, para que ela depois trabalhe com essas sílabas, né? Essa atividade tem algumas páginas, né? Ela vai fazer umas categorizações, ela vai ter que ler frases e ela vai ter que ler algumas descrições também que eu não coloquei aqui. Enfim, é uma atividade bem legal para as crianças com bradilexia ou taxilexia misturada, que é a disritmia. Daí a gente tem a leitura minésica, que é uma leitura aí que a criança costuma ler palavras, frases ou textos de memória e o resto ela inventa. Então, se tem alguma palavra conhecida, ela bate o olho, ela já decorou, que ela tem uma memória visual muito boa e auditiva também, e daí ela reproduz aquela palavra. Por exemplo, quando a gente dá muita atividade com boneca, bola, pipa no primeiro ano, as crianças têm uma tendência a desenvolver a leitura minésica. Eu coloquei até aí o Hamlet, né? O Ser ou Não Ser do Shakespeare, porque é aquele caso que ou ela lê ou ela não lê. Se a professora não oferece novas formas de leitura, ela vai ficar realmente minésica. E daí é difícil de retirar essa condição depois, porque ela vai simular uma leitura. E daí só vai ser percebido lá no finalzinho do segundo, terceiro ano, quando a coisa já virou uma bola de neve gigante, né? E daí o professor vai ter muita dificuldade, porque o professor anterior não percebeu que são só palavras de memória mesmo que a criança lê. A sugestão de material é a leitura de palavras e frases com sílabas complexas. Esse é um mega material, gente, porque ele vai trazer aí primeiro palavras,
tá? São palavras variadas, com sílabas complexas, que a gente também vai categorizar. Depois, a criança vai encontrar palavras iguais, então eu trabalho também com o misto de fontes e fazer frases, enfim. E depois a gente tem uma descrição das figuras, que daí se a criança não ler, ela não vai conseguir chegar, porque não está escrito brigadeiro. São frases, né, que vão conter explicações do doce e a criança tem que colocar ali no local correto. Então eu forço ela a não simular. Ou ela lê ou ela não lê, que é o Hamlet lá que eu falei para vocês. E a última é a leitura arrastada. A leitura arrastada é a que vai ter dificuldade de compreensão global. O que é isso? É quando a criança não retém informações anteriores. Ela lê, mas ela não se lembra o que ela leu antes. Então, o texto tem 3 parágrafos, ela lê o primeiro parágrafo, quando ela vai para o segundo, ela já esquece o primeiro. Porque ela faz um alongamento ou repetição das palavras na cabeça e em voz alta. Então, ela vai ler assim: O pato saiu da lagoa. Até ela terminar, não é que ela esteja lendo lento, ela faz umas repetições mentais para ler desse jeito. É a leitura quase que silabada, né? E daí ela vai ter uma dificuldade de reter as informações de memória, porque a decodificação dela é muito ruim. Então é o mesmo caso da bradilexia, mas a bradilexia é um pouco mais lenta a coisa, mais arrastada do que a arrastada. E vai dar até a impressão que a criança tem um problema de motricidade ocular, porque ela vai ter uma leitura assim que parece que ela não retém, né? Um pouquinho mais grave esse problema. Nesse caso aí, é legal trabalhar com textos curtos. Eu peguei o de 4º ano, mas a gente tem de 1º, 2º, 3º e 4º. Em breve eu vou fazer de 5º ano, mas as crianças de 5º ano com dificuldade de leitura podem usar o de 4º também, tá? Como é um 4º ano, a gente tem letra imprensa, mas nos anteriores a gente vai ter letra bastão ou caixa alta. E daí a criança tem uma compreensão aí, é mais de uma página, tá? Só para ilustrar, são textos mais curtos que podem ajudar nessa questão da memorização, porque é menos informação para lembrar. Se você, eu não sei se você percebeu, mas a gente tem 2 grupos, 2 grandes grupos de dificuldades leitoras. A gente tem as falhas de conhecimento, que são falhas minésica e arrastada, e as falhas de ritmo leitor, que é a bradiléxica, taquiléxica e disrítmica. Foram 5 tipos apresentados aqui no vídeo. Se você gostou dos materiais, a gente tem não só os que eu mostrei, mas muitos outros, porque eu sou especialista em leitura. No site da loja, no janaínespolidori.com.br. Vou deixar o link para vocês embaixo no resumo do vídeo. E se você quiser saber mais sobre leitura, eu sei hipótese, estratégia, modo, dificuldades, o que você faz em sala de aula com a leitura. Tudo isso dá para eu mostrar para você em forma de curso ou do Clube Leitor. E nesse caso aí, você entra em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676, que ela vai direcionar melhor, né? Ah, eu quero muito me capacitar em leitura porque eu acho que eu não estou trabalhando direito com meus alunos. Fala com a Cirlei, gente, que ela vai direcionar você para para melhor capacitação aí. A gente tem capacitações a partir de R$ 6,99. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você puder contribuir com o meu trabalho é com a Cirlei ou na loja virtual, porque, como eu falei, esse é meu trabalho. E espero que que eu tenha contribuído com o seu, né, de alguma forma aí. Até a próxima e bom trabalho para todos.